Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Hoje eu recebi o Dr. Paulo Pacheco aqui pra gente conversar sobre a teoria dos 4 temperamentos, sua origem, seu viés científico ou não, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas aí pra vocês. Vamos chegando, deixa eu ir colocando aqui o tema da live. Enquanto vocês vão entrando, o Pacheco também vai chegando. Prontinho. Então hoje a gente começa essa sequência de lives aí, vai ser hoje e quarta-feira, né? E depois semana que vem também, que vai ajudar vocês a descobrirem seus temperamentos. Tá? Acho que vai ajudar muito. Vão me dando um oi aí, vão dizendo, por favor, se tá dando de ouvir, estão me vendo bem também. Me deixe falando sozinho, meu povo. E falem aí. Gente, vocês estão me vendo, me ouvindo? Acho que ninguém respondeu. Ah, responderam. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Vou encaminhando aí essa live para os amigos. Ó, Pacheco já tá aí com a gente. Vou chamar ele aqui, tá? Oiê! E Oi, Larissa, tá? quanto tempo? Quanto tempo, né? Como é que você tá, Pacheco? Eu tô bem, tô ótimo. Que bom, que bom, que bom. Seja bem-vindo. Acho que Muito a primeira live obrigado. que a gente faz juntos, né? Acho que sim, viu? Também acho que sim. Acho que sim. Só te vejo no Zoom, né? Exato. Aqui nessa telinha, não. Pacheco, se você quiser se apresentar um pouquinho, se tiver alguém aqui no meu perfil que não te conhece, Tá bom. seria bem Bom, importante. meu nome é Paulo Pacheco, eu sou psicólogo, atuo já há uns 3 anos aqui no Instagram, trabalhando de uma maneira geral, sobretudo com os profissionais de psicologia, né? O filão aqui da minha atenção é essa, tendo em vista a minha experiência como professor universitário por 18 anos, trabalhando justamente na formação de profissionais de psicologia. E hoje atuo na clínica também e faço, sobretudo, um serviço aí de supervisão para os profissionais da área. Acho que é isso. É isso, muito bem apresentado. Pacheco aí, então, é um dos, né, acho que um dos grandes psicólogos que está por trás de tanta gente que vocês conhecem por aqui, né? Eu mesma e tantos outros profissionais que vocês conhecem, consomem conteúdo e como o Pacheco fica muito nessa parte mesmo da orientação de outros psicólogos, né? Talvez tenha um público aí mais leigo que está aqui, né? E que talvez não imagine, né? Essas pessoas aí que estão por trás. Bom, deixa eu me apresentar também, se caso tem alguém que não me conhece também vem do teu perfil, né? Eu sou Larissa, sou psicóloga, psicoterapeuta, trabalho atendendo adultos e casais também. Atendo online só atualmente, né? Sou de Floripa. Sou casada e tenho 4 filhos. Estou grávida agora do Joaquim. Ah, tô. Tô grávida do Joaquim, tô de 20 semanas mais ou menos. Que Meu legal, quarto, meu quarto pequeno chegando por aí. que legal. Parabéns. Puxa vida, Mas que é boa isso, notícia. viu só? Acho que quando eu tava na supervisão, acho que eu tava grávida do Antônio, né? Eu tava Exatamente, grávida, daí acabei me exatamente, afastando quando ele nasceu, ele tá com 10 meses exatamente. agora, o Antônio. E Que já tá bom. já aqui chegando. Aqui tá assim o negócio. Que legal, muito bom. Querido, bom, queria dar as boas-vindas, né? Todo mundo que tá
chegando aqui para essa live. Então, a primeira live da nossa sequência de lives sobre Descubra o seu temperamento, né? Então, hoje chamei o Pacheco aqui, convidado ilustre, para conversar comigo, para dar essa introdução mesmo, né? Então, o que é a teoria dos temperamentos, né? Da onde ela surgiu, derivações e por que eu pensei nesse tema, Pacheco, para a gente começar, né? Depois a sequência de lives, sim, não vai ser seguida, né? Vai ser a próxima é quarta, as outras duas na semana que vem. E realmente tentando ajudar o pessoal de uma forma mais simples e objetiva a conhecerem seus temperamentos aí, que tá todo mundo meio nessa ânsia, né? Mas quando eu tava montando a programação, eu pensei assim, não, mas não dá, a gente precisa antes realmente fazer uma introdução. Porque eu sei que as pessoas ficam encucadas quando escutam falar de temperamentos. E algumas pessoas, às vezes, um pouco mais céticas, um pouco mais desconfiadas, um pouco mais, né? E eu já passei por isso com algumas pessoas que eu estava instruindo sobre temperamentos, elas vão para o Google pesquisar, né? Elas vão tentar descobrir de onde vem isso. Tá, mas eu posso confiar nesse negócio mesmo? Mas quem disse que é verdade? Mas será mesmo? Né? E a gente vai tendo, e a gente achou de falar disso, até justamente pela nossa formação, pela forma como a nossa geração, né, as últimas gerações aí foram sendo criadas, a gente foi desenvolvendo um olhar bastante crítico, bastante cético para certas coisas, né? Por um lado, que bom, mas, né, a gente vai desenrolar isso. Então, é importante que a gente, antes de mais nada, a gente esclareça o que de fato é essa teoria, né? Para que ela serve. Então, fazer realmente uma introdução aí, para daí vocês poderem ver, né? Eu quero mesmo conhecer os temperamentos, então eu quero, vi que é útil, vi que pode me servir de alguma coisa, e daí a gente, então, pode dar os próximos passos, né? Pacheco, se tu quiser começar, né, falando, né, se quiser complementar qualquer coisa que eu disse, fique à vontade. E já daí a gente começar aí falando então da origem da teoria, né? Onde surgiu, Boa. enfim. Essa talvez seja a coisa mais importante disso tudo. E aí tem uma, né, nessa história, né, na história da teoria dos temperamentos, e sobretudo esse debate contemporâneo acerca, né, do quanto isso aqui tem ou não tem valor, né? Então já se criou até um movimento anti-temperamento, né? Tem um monte de coisa aí, né? E nos cursos de psicologia já se escutou, né? Eu já escutei muitos alunos, né? Trazendo aí à tona o que os professores têm hoje em dia nos cursos de psicologia falado acerca da teoria dos temperamentos. Olha que agora eu estou curiosa, porque na minha época era nada. Agora que está na Mas o que moda, se deve fala estar hoje sendo obrigada a falar, né? exato. E o que falam hoje é exatamente isso que a gente acaba encontrando no Google, né? Quando a gente procura lá a teoria dos temperamentos e vê toda essa ideia de que se trata de uma pseudociência e tudo mais, né? Veja, aqui está o nosso erro, né? A gente, ao avaliar a teoria dos temperamentos a partir de critérios de cientificidade modernos, é claro que a gente vai, né, certamente olhar para aquilo tudo, né, e dizer, não, isso aqui não tem nenhum fundamento, não tem nenhum fundamento científico, sobretudo porque não tem nenhum fundamento baseado na experimentação, né? E é um erro grave dizer uma coisa como essa, porque, no fundo, né, a gente precisa, na verdade, entender o lugar que a teoria dos temperamentos ocupa na história de uma determinada ciência precisíssima chamada medicina. Né? E quando a gente remonta a história da teoria dos temperamentos, a gente vai descobrir que trata-se de uma teoria que tem 2.500 anos. 2.500 anos estes, dos quais 2.000 anos, né? Por mais de 2.000 anos, para falar mais precisamente, porque desde o século V a.C., desde o século IV a.C., né? Finalzinho do século IV, finalzinho do século V, início do século IV, até por volta do século XVIII, toda a medicina ocidental estava fundamentada basicamente sobre o que Hipócrates de Cos criou no século V, IV a.C. Você pensa que foram 2.000 anos de história fazendo medicina de um mesmo jeito, né? Com os mesmos fundamentos. Mas o que tem de impressionante? Né? Porque a gente normalmente fala da teoria dos temperamentos, fala do Hipócrates, e a gente pensa logo na teoria dos temperamentos e vai falar assim, puxa, mas que história é essa de
fogo, terra, água e ar. Como as pessoas têm isso? Mas não tem isso em lugar nenhum. Se eu olho para a pessoa, eu não vou encontrar nenhum desses 4 elementos. As pessoas começam a fazer, né? Dizer, um tipo de leitura que é muito falaciosa, né? Baseado justamente numa confrontação com a realidade, mas uma confrontação com a realidade procurando a coisa nua e crua. E em Hipócrates não há, em momento algum, né, em nenhuma página dele, há a ideia de uma teoria dos temperamentos dizer que tem alguma coisa que ver com o fato de que eu estou olhando para a pessoa humana e estou descobrindo nela, em algum lugar, um dos 4 elementos. Trata-se, na verdade, muito mais de um olhar simbólico, Uhum. e que o elemento de confrontação com o real não está, em hipótese alguma, vinculado a identificar ou não identificar um dos 4 elementos básicos na pessoa humana, mas está vinculado com uma outra coisa, com a dinâmica, com a percepção de um certo dinamismo de comportamento, um dinamismo de equilíbrio ou de desequilíbrio, que no fim das contas tem que ver com saúde ou com doença, que ele reconhecia e que buscava uma explicação para isso aqui. Ele queria entender por que havia desequilíbrio e, portanto, doença, e por que havia equilíbrio e, portanto, saúde. E não porque ele, com isto, estava interessado em dar uma explicação acerca de um funcionamento fisiológico. Não. Mesmo que né, a teoria dos temperamentos, quando Hipócrates, né, traz à tona, sequer era conhecida como teoria dos temperamentos. Era conhecida como teoria dos 4 humores. E aí a gente fala, né, bom, humor, né, tem que ver com isso, né, com essa ideia de colérico, melancólico, sanguíneo, tá? Essas pessoas têm um humor diferente. Não, a palavra humor, ela significa, na verdade, fluido. Uhum. Ela vem do latim e significa fluido. O que Hipócrates buscou explicar do que ele quando ele pensava nesses padrões de equilíbrio e desequilíbrio, nesses pontos críticos que muitas vezes coincidiam com desequilíbrios, foi uma tentativa de explicação a partir do reconhecimento de um padrão em todos os corpos com os quais ele lidava, né, de existência de 4 fluidos básicos. Aqui ele deu o nome, né, que ficaram conhecidos, né, como bile amarela, a bile negra ou melancolia, a linfa ou a fleuma e o sangue. Ele percebe, diante desses 4 fluidos básicos, ele vai buscar, né, entender que tipo de componente, e não para descobrir que lá dentro tenha fogo, terra, água e ar, mas o componente do ponto de vista da secura ou da umidade, do calor ou da frieza destes 4 elementos, desses 4 fluidos. E foi observando exatamente, né, a recorrência da presença, por exemplo, de calores ou de frios num padrão de desequilíbrio e, portanto, de doença em certos indivíduos, que ele começou a perceber que, puxa, se eu intervenho nesse calor de algum jeito para tirar um excesso de calor, a pessoa muda, ela retoma um equilíbrio. Se eu intervenho nesse frio e eu vejo que, ao intervir, a pessoa retoma o equilíbrio, opa, tem alguma coisa que está certa ali. E veja, isso aqui foi um achado revolucionário, porque até o Hipócrates, e a gente precisa lembrar de uma coisa importante, o Hipócrates, ele era filho de um médico, né? E aí dizer médico aqui é uma palavra estranha, né? Porque, na verdade, né, o Hipócrates, como o pai dele e toda a família do Hipócrates, eles eram, na verdade, entre aspas, tá? Espécies de sacerdotes de templos de Asclépio. Tá? Inclusive, tem uma história, né, que diz que Hipócrates era descendente direto de Asclépio. Asclépio é o deus da medicina, um dos deuses da medicina, né? Um dos deuses da cura, melhor dizendo, né?
Porque, na verdade, você tem na cultura grega um conjunto gigante de deuses que tinham, né, um papel de cura, né? O primeiro de todos eles era Apolo, né? Era um dos deuses importantes. E Asclépio é um destes aí, né? E conta-se que Asclépio gerou, né, 16 gerações até que chegou, né, a 17ª é Hipócrates. Mas então, Hipócrates, que era, portanto, né, uma espécie de sacerdote do templo de Asclépio, o Hipócrates, diferente dos seus antecessores, e inclusive do seu professor, né, que também era um sacerdote do templo de Asclépio, ele começou a colocar em questão o quê? Tudo que se praticava em termos de medicina, até então, era, na verdade, o que se chamava de teurgia. Ou seja, as práticas médicas, elas, na verdade, eram concebidas como, na verdade, como o resultado da intervenção dos deuses. Então, você ia para um Asclepion, né, que era o templo de Asclépio, e você lá, né, quer dizer, fazia sacrifícios e esperava, né, a intervenção de um deus. E Hipócrates ele se negava terminantemente a acreditar que um acaso ou a força divina fosse mais eficaz do que aquilo que ele observava em termos de regularidade de comportamento desse, né, padrão de equilíbrio e desequilíbrio. E foi observando e registrando que ele foi se dando conta de que, puxa, é possível, mais do que diagnosticar, e aqui é um segundo ponto importante, porque o primeiro é essa ideia de quebrar com, né, um padrão de teurgia, né, de pensar a medicina como mera intervenção dos deuses. A segunda grande contribuição do Hipócrates é que, justamente porque ele não estava preocupado em identificar as causas da doença como sendo causas divinas, castigos ou coisa do gênero, a grande preocupação dele não era com o diagnóstico, era com o prognóstico. Então, o que o Hipócrates fez para ele poder pensar em prognóstico, ou seja, qual é a chance de a Larissa, que está com um desequilíbrio em algum dos seus, né, um desequilíbrio no seu padrão, né, temperamental, né, de humores, qual é a chance que a Larissa tem de reverter essa situação? Para ele chegar a responder essa pergunta, ele precisa de alguns conhecimentos, Larissa. O primeiro de todos eles é justamente uma certa confiança na capacidade de reordenamento, de reequilibração do organismo. Uhum. Ou seja, tem um conhecimento acerca da pessoa humana que é muito importante, de onde, inclusive, a gente pode tirar aqui justamente esse fator material a que se referem os temperamentos, né, os quatro elementos, né, terra, fogo, água e ar, como a base material de compreensão da pessoa humana, né? Uma compreensão antropológica, simbólica, né? Um aspecto simbólico da compreensão antropológica da pessoa. A outra coisa que está em jogo nesta mesma, né, ideia de pensar um prognóstico é justamente que eu tenha uma capacidade de observação do seu dinamismo. Eu preciso olhar para você, eu preciso prestar atenção, eu preciso te acompanhar, eu preciso ver como é que você estava, como você ficou, preciso ver como você está agora, eu preciso medir o máximo possível de coisas que você pode me oferecer. Então, o Hipócrates, ele pegava a urina dos doentes, né, para cheirar a urina, para ver o sabor da urina. Ele via como é que estava, né, as fezes dos doentes. Ele via como estavam as mucosas, ele via a cor dos olhos. Ele media tudo e registrava tudo, Larissa. Ele registrava absolutamente tudo, né? Registrava a forma como ele conversava com os pacientes. E ele indicava como se deveria conversar com os pacientes. Olha que coisa impressionante, né? A gente está muito, né? A gente fala de teoria dos temperamentos, a gente acha que é um bando de loucos, que segue uma teoria pseudocientífica, né, do século Parou V. para meditar e achar relações assim, né? Aleatórias entre os elementos da natureza. E olha só o percurso, né?
Exato. Não tem absolutamente nada de aleatório, não tem nada de absolutamente, não tem nada de pseudocientífico. É, no fundo, resultado de confrontação com o real. O Hipócrates pode ser E acusado de daí, qualquer para os coisa. temperamentos, Certo? Daí, aí sim, né, toda a tradição que se segue é isso, uma tradição longuíssima, sem dúvida nenhuma, é uma tradição que no Ocidente começa com Hipócrates, mas depois é fartamente mas ele desenvolvida. mesmo, desculpa, Pacheco, não sei se Diga, você quer diga, diga, falar, pode fazer. mas ele mesmo já chega na teoria dos 4 temperamentos? Ou ele fica aí, né, nos 4 humores e como Exato. que Ele não vem chega a esse quarto? desenvolver a ideia dos 4 temperamentos tanto quanto, por exemplo, Galeno, O já no galeno que século pega I, isso daí desenvolve. e desenvolve. Exatamente. Mas o Hipócrates, ele abre, né, a via para que isso pudesse acontecer. Né? Tá. E, de fato, é interessante, porque só para você saber, né, ele tem um debate entre Hipócrates e Demócrito acerca dos temperamentos. Demócrito era avesso à ideia de temperamentos. Conta-se, né, que Demócrito tinha um riso fácil, né? E tem todo um debate entre Hipócrates e Demócrito acerca exatamente da melancolia, da tristeza e do riso, né? Em que o Hipócrates defende a teoria dos temperamentos e o Demócrito, por outro lado, diz não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, a coisa não é que estava, né, fácil, né? Todo mundo falava isso aqui e estava tudo ok. Quer dizer, havia, de fato, uma preocupação em confrontar. Uma confrontação, por um lado, teórica, mas, sobretudo, uma confrontação com o real. Tanto que você pega os argumentos de um e de outro, o que você vai ver é exatamente uma preocupação o tempo inteiro de mostrar a realidade. Eles não estão preocupados em defender uma posição teórica, o que, por exemplo, no padrão teúrgico, né, o padrão de relação com a saúde, com a doença, segundo a lógica da teurgia, era inquestionável. Ninguém questionava isso aqui. Pô, o Hipócrates abriu o caminho para que a gente pudesse fazer ciência-medicina. Pudesse fazer ciência-medicina. E isso aqui perdurou por 2000 anos. Perdurou por 2000 anos. E por incrível que pareça, foi funcional. Foi funcional. É claro que, né, houve desenvolvimentos, houve progressos, houve uma capacidade de minúcias técnicas que ajudaram as pessoas a ir se dando conta de que, bom, não era bem assim. Mas a ideia de fundo permaneceu a mesma. A ideia de que eu tenho que observar, a ideia de que é mais interessante prognosticar do que diagnosticar, a ideia de que é preciso ter uma acurácia na escuta, na coleta de dados. Tudo isso aqui é padrão de cientificidade, que se não tivesse sido, né, estabelecido lá atrás por Hipócrates, demoraria mais. Mas estaria presente, imagino, mas demoraria mais. De forma que, sim, a teoria dos temperamentos ela pode não ser uma teoria que eu comprovo cientificamente em laboratório. Mas eu, olhando para a realidade, eu vejo uma distinção. Eu vejo uma diferenciação. E vejo essa diferenciação e preciso buscar alguma forma de identificar padrões nessa diferenciação. Foi o que se fez. Historicamente se fez isso para tudo, Larissa. Se fez isso para tudo. A gente olha a realidade, busca diferenciar os aspectos da realidade e encaixar estas diferenças em grandes categorias. Por que a gente tem problema em olhar para o temperamento? É simplesmente porque a gente não encontra fundamentação experimental, e, sobretudo, experimental aqui entendido como prova, comprovação. É aqui que a gente explode a cabeça. Né? Porque a ciência moderna, né, o cientificismo moderno, né, melhor dizendo, só consegue operar não na perspectiva da confrontação com o real, mas na perspectiva da comprovação. E o que é comprovável e o que não, né? Assim, você Exato. está tocando num ponto que, ao meu ver, é fundamental,
porque são coisas que a gente deixa de refletir, né? Na verdade, a gente nunca refletiu, assim, se a gente não está em contato com essas coisas, né? A grande parte da população nunca parou para refletir sobre isso. E a gente, de fato, durante a escola, durante a faculdade, enfim, toda a nossa formação, a gente foi herdando um olhar cientificista que é o olhar para tudo. Então, tudo ao nosso redor, a gente, antes de olhar para o que a gente está vendo, a gente olha perguntando se isso é comprovado ou não. Exato. Né? A gente primeiro procura a comprovação da coisa. Como se ciência fosse sinônimo de verdade. Como se ciência, assim, apenas o que é científico é a verdade. Como se a ciência simplesmente englobasse tudo. E é justamente o que tu estás falando. A ciência, ela é uma parte de algo. Né? E a ciência, ela é formada por métodos. Então, coisas para serem comprovadas precisam caber nestes métodos. Então, certas coisas são possíveis da gente comprovar cientificamente que é o que não é, por causa de determinados métodos. E assim, se boa parte das pessoas que estão aqui passaram por uma faculdade, passaram por determinadas escolas, por determinadas formações, boa parte das pessoas aqui devem ter tido a experiência de já ter feito uma pesquisa. Sim. Todo mundo aqui já deve ter passado por algum nível dessa experiência, né? E de verdade, será que a gente não pode olhar para a nossa própria experiência como pesquisadores, no menor ou no maior grau, e questionar o quão aquilo é verdade absoluta, né? Porque estando dentro de uma pesquisa, a gente consegue perceber, primeiro, como as pesquisas são manipuláveis, como a gente pode, sim, dependendo do interesse do pesquisador, levar a conclusão para um lado ou para o outro. Como eu posso mexer nos métodos, como é possível, e não por má intenção, não, com muita boa intenção, mas como é possível e como isso é feito, imagina só quantas milhões de vezes não foi feitos em pesquisas, né, para se chegar na hipótese que se quer, enfim, manipular dados mesmo, ou tirar algumas, né, assim, selecionar algumas partes. Outra coisa, a gente não escuta estudos comprovados cientificamente que falam as exatas coisas opostas, que falam os exatos opostos, né? Então, só isso já deveria ser o suficiente para a gente se questionar muito com a ciência nesse sentido, né? Ué, comprovado cientificamente como assim? Se eu posso ter um estudo que diz uma coisa e outro que diz o oposto, né? Ou se uma coisa que é verdade um dia pela ciência, daqui a uns anos é o contrário. Então, também a ciência não pode ser absoluta assim, se ela muda tudo. A gente não pode esquecer que a ciência, esse endeusamento que se fez da ciência, ela é feita por homens, por pessoas, né? Que têm interesses, que têm determinados caráteres, que erram, né? Que acontecem diversas coisas. Então, a ciência jamais poderia realmente determinar o que é verdade ou não. A gente já vai voltar para os temperamentos, mas acompanhem com a gente que esse caminho é importantíssimo para a gente chegar onde a gente precisa chegar, né? Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Que assim, que toda vez que a gente olha para as coisas e antes de olhar o que a gente está vendo, a gente se questiona se algo é comprovado ou não, a gente vai nesse caminho, nesse percurso, a gente vai questionando o nosso próprio olhar. E a gente vai questionando, passando a questionar as coisas, às vezes, como elas de fato são, né? Eu gosto de pensar assim nessas horas, sei lá. Eu tenho uma caneta aqui, né, Pacheco? Tenho uma caneta aqui. Eu tô vendo com os meus olhos que ela é uma caneta. Eu não preciso de uma comprovação científica de que ela é uma caneta. Mas talvez aconteça de chegar um grupo de pessoas e falar assim, isso é uma bola. E talvez eles fiquem repetindo, isso é uma bola, é uma bola, é uma bola, é uma bola. E coloquem uma placa escrito, isso é uma bola. E talvez façam pesquisas dizendo que isso é uma bola. E talvez em alguma pesquisa seja comprovado que isso é uma bola. Sim. Assim, sendo comprovado ou não, as pessoas falando ou não, nada muda o fato disso ser uma caneta. Confrontação com o real. Mesmo que todas as pessoas no mundo digam que isso é uma bola, isso não deixa de ser uma caneta. Né? Agora, a partir do momento que a gente coloca a questão a necessidade da comprovação científica acima dos nossos próprios olhos, como se ela fosse sinônimo de verdade absoluta, e não entendendo que a verdade é algo maior,
E a ciência, ela claro que é importante, claro que ela nos é útil, mas ela consegue nos demonstrar uma parte dessa verdade, né? A verdade em si, ela é o maior, é algo que a gente reconhece, não é o que é comprovado. A verdade, ela é reconhecida, né? Então, a partir do momento que a gente olha a coisa com essa limitação da ciência, a gente deixa de ver muitas coisas. Aquele poema da Adélia Prado, né? De vez em quando, Deus me tira a poesia e eu olho para a pedra e vejo somente pedra. Caramba! Se eu olho para a pedra e vejo somente pedra, ou seja, se eu olho com esse olhar cientificista, se eu olho e vejo apenas um conjunto de átomos, eu deixo de ver que a pedra é também tropeço, que a pedra é fundação, que a pedra é sustento, que a pedra é tantas coisas conforme a gente puder ver olhando para essa pedra, né? Ela é inúmeras, inúmeras coisas. Agora, quando a gente vê apenas no sentido da matéria em si, né, do comprovado ou não, a gente deixa de ver uma infinidade de coisas. E se não é isso, senão os temperamentos, né? Se não é isso, senão os temperamentos, porque de fato a ciência dos temperamentos muito foge do científico, ela não tem como caber numa caixinha científica, numa caixinha do método, né? Mas ela amplia o nosso olhar, né, Pacheco? Ela amplia o nosso olhar para algo muito, muito, muito além dessa comprovação. Mas, por favor, complementa isso. Não, né, é perfeito isso que você falou, porque vou falar duas coisas só. Eu vou dar um exemplo e dizer e completar esse raciocínio que você fez, que é perfeito e que ajuda a gente a avançar. Por exemplo, né, as pessoas não se dão conta, né, mas no século XIX, em 1853, um francês, cientista francês, chamado Arthur de Gobineau, escreveu um livro, publicou um livro chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Livro este que deu as bases para um alemão, amigo de Charles Darwin, chamado Ernest Haeckel, a lançar as bases daquilo que, no século XX, se conheceu como nazismo. A ideia de uma raça pura. O trabalho, seja de Arthur de Gobineau, como de Ernest Haeckel, são trabalhos que, do ponto de vista metodológico, ele obedece a todos os padrões de cientificidade. E todo mundo, e ninguém se dá conta de como a ideia, por exemplo, de uma raça negra inferior não remonta ao escravagismo, à escravidão. Porque lá atrás, até o século XVI, XVIII, a escravidão ela não era exclusivamente de negros. Era de prisioneiros de guerra. Era de quem vendia e comercializava escravos normalmente porque eram prisioneiros de guerra. É só a partir do trabalho de Gobineau e de Haeckel que você começa a estruturar na mentalidade, sobretudo ocidental, a ideia de que há uma raça que vale menos. Os negros ou os judeus. Estudo científico. Tudo científico. Tudo científico. E baseado num monte de teorias. Agora, a segunda coisa que eu queria falar é que é muito bacana, porque isso que você disse aí, né, é importantíssimo para a gente entender a teoria dos temperamentos, que é a ideia de que a gente precisa, na verdade, ter a clareza de que ou a gente confronta o saber com o real, e ou o real ele é alguma coisa que vai muito além do domínio técnico que eu possuo, do domínio conceitual que eu possuo, ou o que vai acontecer é que eu vou querer encaixar o real na caixinha do meu conceito. E método é uma coisa que deve ser imposta não porque eu tenho domínio técnico, mas deve ser imposta pelo objeto ao qual eu me volto. Se eu quero conhecer a pessoa humana, portanto, e aí voltamos ao tema do temperamento, eu preciso entender que a pessoa humana me pede um método que seja amplo o suficiente para entender tudo aquilo que de alguma forma me dê uma compreensão o mais integral possível da pessoa humana. E a pessoa humana é, né, uma entidade do real pluridimensional.
Eu não posso olhar para a pessoa humana apenas do aspecto biológico, não posso olhar apenas do aspecto sociológico, não posso olhar apenas do aspecto psicológico, nem tampouco do aspecto material. Eu tenho que olhar para a pessoa humana segundo o máximo possível de fatores que compõem a pessoa humana. E certamente há um fator material que é melhor compreendido da perspectiva simbólica, muito bem descrita pelos 4 temperamentos, do que se eu fico olhando simplesmente para a composição física, quer dizer, da pele, dos ossos, das mucosas, dos fluidos. É muito mais inteligente, porque dá conta de compreender essas diferenças, aquelas que Hipócrates já tinha observado. E que por tantos anos, por milênios, perdurou. E deu certo. Deu certo. É genial. Basta que a gente esteja aberto a confrontar com o real. Basta que a gente esteja aberto a confrontar com o real. E a vivenciar, de certa forma, isso, né? Porque, assim, Exato. é exatamente o que tu falaste, achei perfeito. É realmente eu querer encaixar, né? Assim, como que eu tenho conhecimento de tudo para eu poder olhar aquilo, né? E com o meu conhecimento detectar se aquilo é verdade ou não, né? E daí, então se saísse algum tipo de estudo, se alguém conseguisse dar um jeito de fazer algum estudo sobre os temperamentos e comprovar isso ia tornar ele mais verdadeiro ou não, né? Sendo algo tão antigo, tão assim, estudado tão amplamente por tanta gente, mas principalmente vivenciado, né? Porque não tem quem não conheça os temperamentos, não conheça o seu, não conheça os demais e não veja mudanças na vida com isso. Exato. E isso deveria ser o suficiente para a gente, né, se tranquilizar, para a gente sentir essa confiança, né, e para a gente de fato querer aprender. Eu falo isso porque assim, realmente a gente vem com toda essa bagagem, né, esse olhar cientificista, a gente realmente herdou, todos nós, eu e você. Né? Assim, todo mundo herdou. E eu lembro quando eu comecei a estudar os temperamentos, eu lembro a minha sensação assim, mas será? Eu lembro de eu me questionar, será? Faz sentido mesmo? Mas será? 4? A gente tem 4 tipos de pessoas no mundo? Isso não faz muito sentido, né? Isso parece rótulos. De vez em quando eu conto isso. E no curso presencial do Ítalo, eu lembro que eu perguntei para ele, falei para ele alguma coisa nesse sentido de rótulos, assim, né? Se isso era mais um rótulo, né? Eu gostei muito da resposta que ele me deu, que ele falou assim, rótulos são, de certa forma é um rótulo, né? Mas assim, rótulos, né, são coisas que fecham, né? Então eu digo assim, ela é bonita, ele é feio, essa pessoa é inteligente, né? O rótulo fecha a pessoa naquela categoria. E de certa forma a ciência ela é um pouquinho assim, às vezes também, né? Fecha naquilo. E daí ele falou assim, os temperamentos é um conhecimento que nos abre. Que nos abre para compreender algo, para conhecer algo. E é exatamente isso. Porque quando a gente verdadeiramente, daí também tem uma questão, né? Porque a gente, nesse processo de conhecer os temperamentos, a gente faz sim muitas compreensões equivocadas, né? Muitas coisas que talvez não sejam exatamente o que são os temperamentos. Os temperamentos não podem fechar. Os temperamentos não podem ser uma tentativa da gente querer ficar se encaixando numa caixinha dessas 4. Não, a compreensão dos temperamentos é algo que abre a nossa cabeça a nos entender e entender as pessoas melhor, né? Não são 4 tipos de pessoas diferentes. Nós somos únicos. Cada pessoa é única. O que a gente vê nos temperamentos é um compartilhamento, assim, algo em comum nas tendências, é uma forma de reagir no mundo, né? Que se assemelha entre essas 4. Agora, cada uma desses, né, assim, digamos, todos os sanguíneos do mundo vão ser totalmente diferentes. Por quê? Porque dentro desta grande forma de reagir, de receber o mundo, de reagir, vai ter a minha própria, a minha particular, né? Vai ter o meu tempero, vão ter as minhas coisas. A minha personalidade mesmo. Acho que até vale a gente, inclusive, diferenciar isso, né? Porque os temperamentos, eles são as nossas tendências. E esta palavrinha, tendências, precisa ficar muito gravado, né, gente? Porque eu vejo, Pacheco, todo mundo tentando encontrar o seu temperamento, tentando identificar o temperamento de todo mundo. A pessoa riu aberta, sanguínea. Tipo assim, as pessoas saem diagnosticando temperamento. À torta e à direita. Só que o temperamento não é exatamente sobre o seu comportamento. Uma pessoa pode ter comportamentos externos de um e ser um outro temperamento,
porque ela já teve muitas influências, muitas coisas ali que já interferiram na forma dela de agir. Claro, o mais comum, o mais normal, mais fácil que aconteça é que seja visível, mas não é com todo mundo. E não é à toa que muita gente não se identifica, não encontra o temperamento, porque é sobre as nossas tendências. Por isso que eu posso ter um sanguíneo tímido. Eu posso ter um sanguíneo tímido. Eu posso ter um fleumático irritado, né? Eu posso ter, porque assim, não é sobre como eu ajo necessariamente, mas como eu sou impelido a agir. Como eu tenho a tendência a agir com aquilo. Agora, se eu vou agir mesmo conforme as minhas tendências ou não, aí vai entrar a minha educação, né? As pessoas que tiveram mais influência comigo, então, às vezes eu ajo de uma forma diferente do meu temperamento porque eu tô imitando minha mãe, né? Porque eu tô agindo muito parecido com a minha mãe, que não tem nada a ver com o meu temperamento. Ou então, por causa de algum aprendizado, das experiências da minha vida, o próprio amadurecimento, a minha profissão, né? Quanta coisa ao longo da nossa vida vai moldando a forma da gente agir. Então, realmente, conhecer o nosso temperamento é unicamente a gente entender de onde certas características vêm. E o que eu acho mais lindo, Pacheco, não só de onde certas características vêm, principalmente pensando nos defeitos, tentando entender os defeitos, mas também pensando nas nossas potencialidades. Porque foi comigo, para mim teve esse efeito o temperamento, entendeu? Ver assim, caramba, mas eu sou chamada a ser tudo isso, eu sou sanguínea, né? A ser mais coisas, a ser coisas que eu também não sou, que eu poderia ser que são boas. Coisas próprias do meu temperamento de sanguínea, uma leveza, um bom humor, que será que eu tô de fato sendo, né? Será que eu não seria mais eu mesma e não seria mais, realizaria mais o que eu sou chamada a ser? Se eu reencontrasse de alguma forma certas características boas do meu temperamento que de alguma forma eu perdi também. Então, o temperamento não é necessariamente algo que a gente lute contra, mas algo que a gente tenta ser o melhor que a gente pode ser dentro daquele temperamento, né? Realmente potencializando as coisas boas também. Usando tudo de melhor que a gente é chamado a ser dentro daquele tempero, né? Por isso a ideia, de novo, do Hipócrates, genial, do prognóstico, mais do que do diagnóstico. No dia que a gente começar a entender que o temperamento não serve para a gente ficar, né, justificando, por um lado, as nossas, né, os nossos limites, os nossos erros, e tampouco para ficar acusando os limites e os erros dos outros, no dia que a gente começar a perceber que essa coisa da tendência a que você se refere é o que mais interessa a gente identificar e que, portanto, tem que ver com o prognóstico, quer dizer, um conhecimento, prognóstico vem de prognose, né? Um conhecimento, gnose, que seja favorável. Dizer, se eu começo a perceber que tem uma tendência que favorece certos movimentos e eu me valho disto que eu reconheço em mim e me valho disso que eu reconheço no outro, caramba, quanta coisa é diferente. Como é diferente. Por isso que, para nós psicólogos, o conhecimento dos temperamentos não deve ser o novo DSM, né? Que é o Manual de Diagnóstico de Estatística. Quer dizer, o conhecimento dos temperamentos não deve ser o novo DSM. O conhecimento do temperamento tem que ser, mais uma vez, para um prognóstico. Porque de diagnóstico está cheio o DSM. DSM é o Manual de Doenças Mentais, né? Para quem não conhece. E lá tem listas de critérios diagnósticos. Cada doença tem uma série de critérios diagnósticos para poder identificar. Não é para isso. Tu achas que poderia, que traduzindo o que tu está falando, tu achas que daria da gente falar assim, Pacheco, ou tu mudaria algo? Diagnóstico e prognóstico, né? Então, assim, temperamento, muito mais do que o que eu sou, representa o que eu posso ser. O que eu posso ser, exato. Uma coisa que está dinamizada em mim. Quer dizer, eu tenho um certo potencial. É favorável. Não é para justificar erro. É para favorecer o equilíbrio, favorecer o bom. Não é para justificar o mal, é para favorecer o bom. E se eu vejo o mal, eu preciso saber como é que eu posso favorecer o bem. Se eu vejo que a coisa está desequilibrada, eu preciso saber como é que eu posso favorecer o bem. Mas é para isso que serve um psicólogo saber disso. Porque ele vai intervir no ponto certo. Eu não vou intervir do mesmo jeito que eu interviria com um colérico, com um fleumático. Não vou, não posso fazer isso.
Quer dizer, não é favorável para um fleumático encostá-lo na parede. Não favorece o equilíbrio de um fleumático. Não favorece o recolocar aquilo que é o potencial mais interessante dele, né, no lugar. Enquanto que para um colérico, putz, né, você falando genericamente, é favorável, é interessante. Você encosta um colérico na parede, ele dá o passo. Ele vai avançar. Então, saber dessas noções ajuda muito a gente a estar nas relações. Ajuda muito a gente a estar nas relações. Não tenho dúvida disso. A gente não pode ter dúvida disso. E não é, repito, e vou, né, sublinhar isso que a Larissa falou, é muito importante. Não é para que a gente encaixe o outro, feche-o dentro de uma caixinha. É para que a gente se abra, para que a gente compreenda mais o outro e a nós mesmos. Muito mais. Muito mais. Perfeito. E o próximo ponto que eu ia trazer, que a gente já de certa forma está falando já isso, né? Justamente dessa importância da gente conhecer o temperamento, então, né? Porque, de fato, assim, eu posso até questionar, né, os temperamentos e tudo mais. Mas a partir do momento que a gente vai, primeiro, eu acho, se identificando com um, né? Percebendo que algo ali em algum temperamento, ou em alguns, né? Dependendo do nível de clareza que eu vou tendo, como aquilo, nossa, mas eu sou assim. Né? Tem algo meu, né? Tem algo de mim isso aí que eu tô lendo, que eu tô estudando, que eu tô ouvindo, que tem isso também. Os temperamentos é algo para ser estudado e observado, né? Não adianta a gente ficar pensando temperamentos como teste, como questionário. Mas eu vou vendo, eu vou me identificando, primeiro como isso já por si só promove o autoconhecimento. E é muito interessante ver na prática clínica, né, Pacheco, como assim, então assim, eu vejo sobre os temperamentos da minha vida e da minha família, eu vejo com os meus pacientes a mudança, gente, que causa o simples fato da pessoa se reconhecer, por exemplo, colérica. Hoje mesmo eu estava atendendo um casal, Pacheco, em que, assim, ela mudou demais, sei lá, tiveram umas 10 sessões, eu acho até agora, 12 sessões, e eles estavam falando do quanto ela mudou na forma dela falar com ele, né? E a gente estava conversando sobre o que eram, assim, o que tinha causado essas mudanças, né? O que aconteceu? O que teve ali nesse processo? E o mais marcante para ela é entender que ela é colérica, assim, é perceber, caramba, eu sou esse temperamento. Só tomar consciência do seu temperamento, não que vá ser assim mágico, né? Não que a gente possa esperar isso, mas a simples tomada de consciência de ser daquele temperamento já virou tantas chaves nela, ela perceber que determinadas coisas que antes ela simplesmente não percebia certas coisas como um erro ou perceber que poderia fazer diferente. A partir do momento que ela se reconheceu colérica e começou a associar com algumas atitudes dela, aquilo foi sendo suficiente, não para ela mudar no passe de mágica. Ela se esforça demais para mudar, obviamente. Mas ela pelo menos consegue. Ela pelo menos consegue começar a luta, porque antes nem reconhecer que aquilo poderia ser um problema no relacionamento era. Nossa tendência é sempre jogar pro outro, né? Não, ele que tá errado, ele que tá errado. E daí ela foi vendo que coisas na atitude dela poderiam ser diferentes. E é isso a maravilha que o temperamento vai fazendo com a gente. A gente vai, de fato, nos obrigando a nos observarmos, porque a gente nem se observar, se observa. Então, o primeiro contato com o temperamento, muitas pessoas vai ser de não saber com que se identifica, né? E daí toma conhecimento de novo, daí tu vai começando a perceber, a reparar nas tuas ações. Sou expansiva ou sou mais retraída? Né? Preciso falar para pensar ou não? Certas coisas a gente começa a parar para observar depois que a gente lê aquilo, depois que a gente entra em contato, né? Então a gente vai se observando, a gente vai se conhecendo, a gente vai se identificando com algo. Depois, eu acho que o movimento que vai fazendo em nós é ir percebendo de onde vem aquilo. Isso é muito interessante, né? Tu ir percebendo que determinadas... Nossa, então tá, então a minha inconstância de sanguínea, né? Ela vem da umidade, ela vem da minha tendência ao apetite concupiscível. Isso tem a ver, tem relação. Não se preocupem, tá, gente? Agora não é pra entender isso, não. Agora é pra dar dor de cabeça. Agora a pessoa joga um monte de tema assim, né? Mas é só porque realmente, quando a gente vai entendendo certas coisas, a gente vai, né? Meu Deus, eu fui, conforme eu fui estudando, eu fui fazendo uma costura, assim, que eu fui... Uau! Quanta coisa tem relação, meu Deus! O meu sentimentalismo tem a ver com a minha inconstância, tem a ver com a minha impaciência, como uma coisa vai dando em outra que a gente não percebe antes. E quando a gente vai, então, reconhecendo e vendo de onde certas coisas vêm, é muito mais possível lutar, porque daí eu vou vendo que ferramentas eu tenho.
talvez não adiante eu lutar diretamente contra a impaciência. Talvez eu precise lutar primeiro com a minha dispersão. Talvez eu conseguindo lidar com a minha dispersão, com a minha inconstância, isso vai me ajudar a ser mais paciente. Porque, na verdade, a minha impaciência era que eu estava em outro lugar e não conseguia pensar naquela pessoa que estava na minha frente. Entende? Né? Então, a gente vai fazendo todo esse movimento e a gente vai conseguindo, então, de fato, lutar com as ferramentas certas nas situações que a gente precisa. Agora, para o relacionamento, o movimento tem que ser um pouco outro, né? Pro outro, com o outro, não adianta a gente ter este mesmo olhar de onde vem, então é com essas ferramentas que ele tem que lutar. E fica esperando. Não, né? Daí tem que ser um movimento mesmo de fato de compreender. Eu compreendo, eu aceito que essa pessoa é desse temperamento. Meu movimento tem que ser de fato de entendê-lo, acolhê-lo nesse temperamento. Agora eu entendo porque é assim. Não é contra mim. Não é mal comigo. É só o jeito dessa pessoa. É só o jeito dessa pessoa reagir no mundo. Eu atendo, é bem engraçado, que vem bastante pra mim. Coincidência não deve ser, né? Eu sou sanguínea e meu marido é colérico. E como vem pra mim, mulheres sanguíneas com maridos coléricos. Eu acho super engraçado, assim. Vem muito. E isto nessa combinação já é um desafio logo de cara. Da sanguínea, né? Sentimental, sensível, precisa ser lembrada que é amada, né? E aquele colérico que às vezes fala num tom mais grosso, num tom mais rude, mas que não é com ela necessariamente. É só a forma de se expressar no mundo. É só, tipo, tá com fome e sai um fogo da boca. Não é com a pessoa, né? Às vezes é uma outra coisa. E tu entender que aquilo não é contigo necessariamente, né? Mas que a forma daquela pessoa reagir no mundo, olha quantas possibilidades de mudança já traz para um relacionamento assim também. Quantas possibilidades me traz para ajudar o outro também a melhorar de alguma forma nas suas dificuldades. Né? Então, conhecer os temperamentos é de fato assim, um grande segredo pra gente melhorar os nossos relacionamentos, né? Pra gente melhorar enquanto pessoa e pra gente melhorar os nossos relacionamentos é de fato uma preciosidade, né? Eu achei uma ferramenta muito útil. Muito útil. E depois, assim, só uma coisa que eu queria completar, porque você tinha me falado que esse era um aspecto da nossa conversa, aproveitando esses minutinhos finais, assim, que é uma coisa que, se a gente olha hoje, né, eu vi alguém perguntando do Big Five, né, se a gente olha hoje, né, para os conjuntos, os conjuntos inteiros aí, né, de teorias psicológicas, você vai encontrar um montão de propostas de compreensão desse dinamismo, desses padrões, dessas tendências. Né? Então você tem o Holland, né, com o hexágono de Holland, né? O tipo científico, o tipo social, o tipo... Você vai ter você vai ter o Big Five, você vai ter o Jung que propõe, você vai ver o Adler que propõe, você tem uma infinidade de propostas, né, de compreensão desses padrões. O que mais interessa a gente perceber e entender, né, não é, né, qual dos vários, né, modelos de, entre aspas, temperamento é o adequado. Esta pergunta já revela aquele mesmo padrão de cientificidade a que você se referia antes. E o que a gente precisa insistir aqui pessoal, o mais importante é a gente estar confrontando o nosso olhar com a realidade, com o que a gente observa. E com o que a gente observa dentro de alguns eixos. Isso que a Larissa falava, né? De uma impulsividade ou de uma coisa mais retraída, de uma coisa mais imediata, né? De uma resposta mais imediata, ou de uma resposta, né, mais demorada, de uma capacidade de abraçar a realidade, ou pelo contrário, né, uma capacidade mais seca, né, mais arredia. É isso que a gente precisa começar a perceber. Basta isso. Quando a gente conhece dos 4 temperamentos estes padrões, né, baseados nesses 4 eixos, desses 4 quadrantes que se formam pelos eixos quente e frio, úmido e seco, né, você vai ter 4 quadrantes. Quando a gente começa a perceber o que é o próprio do quente, o que é o próprio do úmido, o que é o próprio do seco, o que é o próprio do frio, começa a perceber o que é, né,
o padrão comportamental, digamos assim, destas coisas quentes, frias, secas ou úmidas, a gente começa a perceber em nós as tendências que nos são mais, né, comuns, aquelas que estão nas bases da nosso padrão. E isso aqui, como você muito bem disse, permite a gente não só se entender, como também entender o outro. Quer dizer, dá para a gente uma ferramenta a mais. Quer dizer, não é uma ferramenta, né? Quer dizer, não é a solução de todos os problemas, mas é uma ferramenta a mais, que dá para a gente uma escuta mais refinada, dá para a gente um olhar mais amoroso, mais atento, mais disposto, mais bem disposto, tanto para a gente quanto para o outro. E pronto, é só isso. Não é que é uma solução de nada. Ninguém nunca disse que temperamento é a solução de alguma coisa. O próprio Hipócrates não o disse. Galeno não o disse. Ninguém na história, nesses 2.500 anos de idade, nunca disse alguma coisa. Não é nem o diagnóstico, nem o remédio, né? Exato. É só para ajudar a ver e promover o melhor. Ponto. Vamos promover o melhor dos outros e de nós mesmos. Perfeito, querido, perfeito. Deixa eu aproveitar para convidar todo mundo que está aqui a continuar, né, nessa sequência de lives. Então, quarta-feira, a Paula Camposan vem para a gente conversar. A gente vai distinguir, então, os temperamentos quentes do frio, né? A minha ideia foi essa, assim. Então, passo a passo, a gente vai tentando descobrir o nosso. Então, quarta-feira, a gente vai descobrir aí, meu temperamento é quente ou frio, né? Definindo isso, eu já descarto metade. Boa. E daí, na semana que vem, a gente vai ver, então, né? A gente vai diferenciar daí agora não me lembro, acho que é terça-feira. Eu e a Rebeca Taide vamos conversar sobre o úmidos versus os secos, né? E aí, meu temperamento é úmido e seco, ou seco. E depois eu e a Adriana de Abreu vamos conversar, né? Vamos trazer um pouquinho a questão dos aportes. Então, né? Não me identifico com nenhum, me identifico com mais de um. Né? Não estou me encontrando muito aí. E aí? Que outras variáveis podem ter nisso tudo, né? E quero aproveitar até para falar em primeira mão aqui para as pessoas que estão nessa live, que logo depois dessa sequência, né, eu vou fazer uma jornada exclusiva para sanguíneas. Né? Quem já me acompanha sabe que eu tenho um programa de amadurecimento para sanguíneas e vou fazer então aí uma jornada. Eu sou sanguínea, né? Então, querendo ou não, tem a experiência teórica junto com a prática aí, que obviamente fala mais alto que tudo, né? Então, querendo ou não, a gente acaba adquirindo mais ferramentas e realmente experiência para lidar com o nosso próprio temperamento. Então, eu vou fazer uma jornada específica para sanguíneas, que a gente vai poder falar especificamente das nossas maiores dificuldades, né? As principais virtudes que a gente precisa trabalhar, e vai ser bem legal. Então, eu quero muito convidar todo mundo que está aqui a ficar comigo e a participar desses próximos passos aí que a gente vai trilhar. Tudo nesse sentido que a gente vinha falando, né, Pacheco? Porque os temperamentos não são para nos fechar. Então, não basta a gente conhecer os nossos temperamentos, mas a partir daí, então, a gente precisa ver de que forma a gente pode se tornar o melhor que a gente pode ser dentro dos nossos temperamentos. Certo? Grande. Querido, muito obrigada, tá? Muito obrigada pela tua participação aqui comigo. Foi um prazer conversar contigo. Nossa, tu trouxe assim já 1000 vezes mais do que eu imaginava. Enriqueceu essa live infinitamente. Tenho certeza que todo mundo que ficou com a gente aprendeu muito. Aprendi muito contigo mais uma vez também. Obrigadão, tá? Obrigado você pelo convite, Larissa. E ó, mete bronca nesse negócio. É um serviço que a gente testa. Vamos lá, vamos lá. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Se vocês gostaram da live, né? Fez sentido para vocês quiserem compartilhar aí também. Eu e o Pacheco vai ficar salvo aqui, tá? Todas essas lives dessa sequência de live de temperamentos vão ficar salvas aqui no meu perfil. Então podem convidar quem vocês quiserem aí para assistir, tá? Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Larissa. Obrigado. Beijão. Tchau, tchau.